E aí, devs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui com o T-Code. Eu espero que você não esteja tão triste comigo, afinal de contas, faz um tempinho que eu postei o último vídeo dessa série, mas o importante é que a gente voltou. Eu tô preparando coisas muito legais pra vocês. A gente teve algumas atualizações no React, né? Então, que bom que a gente começou a trabalhar já com Vite, porque o Create React App, o famoso CRA, vai ser descontinuado. E mais pra frente, quem sabe eu traga aí um projetinho, ou enfim, uma atualização também para Next. Mas antes, vamos acabar esse nosso projeto que tá com o Vite, o projeto que tá aqui atrás de mim, vocês já estão vendo aí um pouquinho. A gente tem uma missão a partir de agora que é consumir a API que foi feita na Stack. Eu vou deixar o link da API aqui nos comentários, e aí você, se você não quiser construir ela do zero, você pode usar a que eu estou utilizando, e eu vou trazer uns detalhes também que você precisa se atentar se você baixar ela do meu repositório para o seu computador, enfim. Mas é bem tranquilo de rodar. Essa API, inclusive, que em breve também eu vou trazer alguns conteúdos para refatorar e mexer um pouquinho nela. Mas agora, sem mais delongas, bora para esse vídeo onde a gente vai aprender a fazer o consumo de uma API no React com o Axios. Bora nessa pra vinheta. Então, bora nessa. Vocês já estão vendo minha tela agora, eu aqui no cantinho, escondidinho aqui. O Vite já tá rodando aqui, ó. O Vite já tá rodando bem bonitão. Se eu abrir aqui, a gente tem, ó, Break News, tudo fofinho, aquelas nossas notícias mocadas. Se você não assistiu o último vídeo, que é o vídeo 39, assista antes de continuar aqui, mas de forma geral, eu criei aqui um datas e aqui é um array com as notícias, e eu tenho todas as notícias aqui ó, que estão aparecendo aqui em tela, eu tenho elas aqui. A gente fez isso para quê? Para que na nossa página home aqui, ó, a gente entenda como funciona o map. Então a gente mapeou aí e chamou o nosso card, passando todos os itens para esse card, que é um componente aqui, ó. Card é um componente. E esses itens eles são listados através desse card que a gente estilizou. Inclusive nessa aula ou na outra a gente vai melhorar essa estilização aqui, porque para um título pequeno essa estilização funciona legal, mas para títulos maiores, textos maiores, essa estilização não fica tão boa, tá? O que eu já estou rodando aqui também, gente? O back-end que a gente fez na primeira parte desse projeto aqui, dessa playlist de Marin Stack, que foi esse back-endzinho aqui, ó, que tem muita coisa para melhorar, mas é um back-end maneiro. Eu fiz uma alteração aqui, que inclusive eu vou jogar lá, que é quando o meu post, né, eu tenho uns posts aqui lá no banco de dados, ele retorna vazio, eu estou retornando um erro 400, o que não é uma boa prática, né? Se ele está retornando vazio, é só retornar um array vazio. Então eu vou dar um refactor aqui, ó, e aí vocês já vão ter essa atualização. Return array empty. Return array empty. Aí o arquivo ele já vai estar bonitinho. Acho que empty é assim que escreve, ou é com i. Acho que é com p mudo mesmo. Ou é com y e t? Não, acho que é assim mesmo. Se não for, é isso. Vocês entenderam a proposta. Vou subir. E aí, beleza, a gente já tem ó, esse cara rodando e um Mongo Atlas conectado. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse vídeo. Se eu vier em database, eu estou puxando aqui ó, um process env database URL. O que significa? Que eu tenho um arquivo env que tem a minha URL. Você pode, inclusive, pausar o vídeo aí e copiar sem problema nenhum, mas eu recomendo que você faça a sua própria URL, o seu próprio Mongo Atlas. E aí na playlist tem lá explicando como você acessa o Mongo Atlas. É muito fácil, tá bom? Muito fácil. O que você vai pegar no meu repositório é esse example. Que aí você já tem até, né, a paradinha aqui bonitinha e a secret para gerar com hash MD5, ou você pode também, ou SH, esqueci, acho que é SH5, enfim. Qualquer tipo de hash funciona aqui para o JWT, beleza? Mas o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai acessar, vou abrir meu Thunder Client aqui, ó, para testar. A gente vai acessar, cadê, Breaking News. Get All News. Por que a gente vai acessar o Get All News, gente? Porque o Get All News, se eu der um Get All Posts na minha rota localhost 3001, eu tenho aqui 12 posts. Por padrão, eu tenho uma paginação dentro do meu back-end. Então, o padrão é 5 postagens. Se eu passar tipo outro limite através de QString, ele pode ser maior esse número. Mas eu vou deixar 5 mesmo para a gente fazer esse consumo tranquilo. Então, eu estou consumindo minha API através do Thunder Client, que é um cliente, um pseudo cliente aqui,
simula aí um React, simula um front-end para a gente conseguir testar o back-end sem o front. Eu utilizei bastante isso nos vídeos de back-end. E eu tenho aqui, ó, na minha results, então, toda vez que eu puxo esse cara, eu puxo aqui, ó, eu tenho results. Dentro desse results eu tenho ID, title, banner, text, likes e tenho comments. Você vê que algumas aqui, ó, já tem like, já tem comentário, tudo bonitinho para a gente testar. Se a gente olhar para o nosso front-end, a gente tem, ó, title, text, image. É uma diferença aqui que a gente tem, né? Aqui eu chamei de banner e aqui eu tô chamando de image. Depois a gente vai ter que trocar. Mas eu tenho os likes e os comments. Beleza. Então, teoricamente, se a gente consumir agora aqui, vai funcionar. Se eu der um send aqui, ó, se ele retornar alguma coisa, quer dizer que o meu servidor tá de pé na minha máquina, localhost. E é isso que você vai ter que fazer para conseguir consumir. E tá tudo funcionando legal. Essa aplicação também tem, se eu acessar aqui no navegador, ó, localhost, 3001/doc, e ela também tem uma documentação no Swagger. O que é essa documentação, galera? São todas as rotas que existem. Como você vê, tem rota autenticada. Por exemplo, todas as rotas autenticadas vão ter um cadeado aqui. Eu acho que dá pra ver. Eu tô num tema escuro, mas dá pra ver. E a rota de get all posts e get top post, que é aquele post principal, ela não é autenticada. Então você consegue testar, inclusive passar os limites aqui, ó. Eu posso inclusive testar, ó. Se eu der um try, eu posso executar e ele vai trazer o mesmo resultado que eu tive lá no Thunder Client. Então você consegue testar também sua aplicação. Essa aplicação, se você rodar localhost, você consegue testar ela aqui também. Tá, isso demora um pouquinho mais, é super normal. Vou deixar rodando aqui e vamos para o que interessa. Transformar essas notícias mocadas, com esse mesmo layout, mudando um pouquinho eventualmente, para essas notícias do meu back. E como a gente vai fazer isso? Através de uma biblioteca chamada Axios, que é uma biblioteca extremamente utilizada, inclusive no back. Dá para usar a Axios para consumir outras APIs dentro da API. Por exemplo, a API de CEP. Isso é muito massa. Bom, tendo isso em mente, o que a gente precisa fazer? Eu já vou trazer boas práticas de programação aqui no React. Não quer dizer que você sempre vai achar um projeto de React assim, mas é uma boa prática que você vai encontrar em vários casos. Qual é essa boa prática, galera? Criar na pasta CRC uma pasta chamada Services, tá? Esta pasta Services vai ser responsável por armazenar os consumos de API. Então eu vou ter o consumo de API para posts, vou chamar de posts aqui, tá? Então post services.js, não precisa ser JSX, porque aqui vai ser JavaScript puro, e vou ter também uma para user services.js, porque a gente vai ter também o consumo de API para usuário, login de usuário, todas essas paradas. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas aqui no post service, o que a gente vai precisar fazer, galera? A gente vai precisar implementar, instalar primeiro o Axios para conseguir consumir nossa API. Então o Axios ele vai fazer essa parada que o Thunder Client faz. Ele vai lá na API e vai buscar os dados para a gente. Ok, então como a gente faz isso? Eu vou abrir um novo terminal aqui, ó, só para a gente não precisar parar o nosso Vite, e vou dar um npm install Axios. Então deixa eu diminuir aqui para vocês verem o código inteiro. Vou fechar aqui também, ó, para eu não ficar na frente. Então npm Axios. Essa é a biblioteca que a gente vai instalar. Biblioteca instalando. Pronto, tá instalado tudo bonitinho aqui. Vou dar um clear. Não preciso mais desse bash, vou só fechar ele aqui, ó. Passar o mouse em cima, só fechar. E o Vite tá rodando aqui normal. O que eu vou fazer aqui no meu post service? Eu vou importar o Axios. Então import Axios from Axios. E vou criar aqui uma const que vai ser a minha URL base. Então, base URL, que também é uma boa prática para você. Se você precisar trocar essa base URL, eventualmente o seu não é localhost, HTTP, né? Qual é a base URL, né? Base URL é essa aqui, ó. Exatamente essa. Então, se sua base URL sem o posts, né, não for localhost 3001, você pode simplesmente trocar essa variável e aí isso vai alterar para todo o código que você tem aqui embaixo, porque a gente vai fazer várias funções. Então, export function, vou fazer um get all news, ou posts, né? Vou chamar de posts aqui, que é como está no meu back-end. É uma função normal. E aqui eu vou, já estou exportando ela, né? Eu vou fazer um const aqui, ó, de response, que vai receber Axios, ponto. E aí eu tenho várias funções do Axios que a gente pode fazer. Nesse caso, a gente quer fazer um get, né? A gente quer acessar uma rota de get lá no back. E aí a gente precisa, vou já passar aqui um template string e vou passar aqui meu base URL. Então o base URL tem até o barra.
que vai vir depois? A rota, eu vou tirar inclusive o barra, tá? Porque é legal a gente deixar sem o barra. O que vai vir depois desse 3001? A minha rota, que no caso é posts. E a gente pode vir aqui ó, no back, se a gente vasculhar aqui nosso back em routes, por exemplo, de post, a gente tem a rota de posts create, só posts, né, que é o get all aqui, post top, post search, get by ID, posts by user, atualizar post, apagar post, dar like no post, comentar o post e alterar, atualizar o comentário do post. Então tem todas essas rotas que a gente pode consumir aqui. Por isso que eu mantive esse cara e o que vai mudar é esse prefixo. E aí a gente vai alterando esse prefixo em cada função que a gente for criar. Para finalizar, a gente só precisa retornar, essa função vai retornar essa resposta. Response. E aí, essa resposta aqui, galera, é uma resposta assíncrona. Isso aqui é async. Como assim? Eu estou saindo da minha aplicação front-end, indo para uma outra aplicação, que é o meu back, e tentando pegar as informações. Então eu tenho meu código JavaScript, que é um código aqui que ele vai executar linha a linha, eu preciso falar para ele esperar essa busca para eu continuar meu código. Mas eu não vou falar para ele esperar no serviço. O serviço ele só vai lá buscar. Ele só pega, é a responsabilidade dele. Onde eu quero apresentar essas informações? Eu quero apresentar essas informações aqui na minha home. Aqui na minha home. Então, na minha home, eu vou criar uma função que vai ser a find all posts, tá bom? Essa função aqui, find all posts, ela vai ser responsável por utilizar o nosso serviço para trazer os nossos posts. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um const response aqui, que é a resposta, de get all posts, que é o meu serviço. Ele já importou para mim aqui ao lado services, tá? Post service aqui bonitinho. Se eu olhar, ó, ele vai retornar essa resposta para cá. E aí a gente pode fazer o quê? Eu posso dar um console.log para ver essa response, tá bom? Para ver essa response. E aí aqui eu chamo o find all posts na raiz mesmo do meu projeto. Quando eu renderizar esse home, eu vou dar um F5 lá, ele vai chamar essa função, vai acionar o Axios e vai trazer as minhas respostas aqui, tá bom? Então a gente configurou aqui essa chamada da API e a gente está efetivamente usando esses dados aqui no componente que a gente quer mostrar os dados. Então se eu der um F12 aqui na minha página, deixa eu abrir o F12 aqui, deixa eu fechar tudo, vou dar um zoom para vocês enxergarem e vou dar um F5. Vai dar um erro aqui, talvez. É só o erro do import, eu vou falar disso. Mas olha o que aqui trouxe para mim. O console log aqui desse response, ele retornou para mim uma promise. O que é uma promise, gente? Uma promise é o seguinte, eu falei para vocês que o código JavaScript vai executar linha por linha. Então o que ele fez? Ele entrou nesse código aqui, criou essa função, só criou. Então essa função ela vai lá, pega a resposta do getAll. O getAll vai lá no Axios, vai fazer alguma coisa lá no back-end de forma assíncrona e vai retornar essa resposta aqui. Eu dei um console log nessa resposta, mas só vai ser executado quando eu chamar aqui fora da minha função, dentro do meu arquivo, dentro do meu componente. E por que ele retornou uma promessa? Porque assim, ele continuou executando, aí ele veio, deu um return em todos os dados, aqui ó, puxou a navbar, puxou o home body, pum, e já era, acabou. E qual que é o problema disso aqui, gente? O problema disso aqui é que ele não esperou o meu back-end retornar as informações. Meu código ele vai linha a linha, ele vai embora. Se você não pedir para ele esperar, ele não vai esperar. Então o que eu preciso falar? Eu preciso falar assim, ó. Espere que getAllPosts me retorne alguma coisa. Espera, faz a busca lá, faz essa busca, e aí ele vai tornar essa resposta. Espera essa resposta. E aí, sim, mostra o console log. Porém, toda função que possui um await dentro dela precisa ser uma função async. Então eu estou falando, essa função vai retornar alguma coisa assíncrona. Beleza? Feito isso, vamos ver agora qual vai ser a resposta da nossa aplicação. Ele já mostrou aqui, ó, já deu spoiler, porque ele já recarregou minha página. Então vamos olhar o que ele trouxe pra gente. Ele trouxe um objeto que tem config. Aí se a gente abrir esse config aqui, a gente vai ter vários dados de header. A gente tem os headers em si, né? Então é um Axios header, tem um content, qual content type. Então ele trouxe aqui um JSON nesse char7 UTF, né? Nesse tipo de dado, de escrita. Ele trouxe aqui, ó, data, a gente já vai ver o data. Ele trouxe o status 200. Então toda vez que eu retorno, se eu entrar aqui no meu find all controller, toda vez que eu retorno alguma coisa,
eu dou aqui, ó, res.send. Sempre que eu mando res.send, eu tô enviando o quê? 200. Então é isso que eu tô recebendo aqui. E ele vai trazer o que é mais importante pra gente, que é o data. Olha o meu data, tem um limite, tem o next URL, tem um offset, tem um previews e tem os meus results, que são os meus posts em si. Então, se eu quiser acessar os meus posts desse objeto que está vindo do Axios, eu preciso entrar em Data e preciso entrar em Response. Agora, quando eu olhar o meu Breaking News aqui, ó, vou dar um F5. Ele trouxe para mim Undefined, porque não é Response, é Results. Results. Results, que é o cara que eu escrevi aqui, ó. Results. Por isso que está aqui dentro, ó, que é o Post Map. Enfim, para quem fez o back-end sabe o que eu estou falando aqui. E aí ele trouxe só para mim um array de objetos. Ó, eu tenho um array de objetos. Ah, então o que eu tinha aqui, ó? O que eu estou fazendo aqui? Nesse data. Também é um array de objetos. Pô, se esse é um array de objetos, esse aqui também é um array de objetos, eu consigo substituir, colocar o que veio dessa resposta, fazer um map para essa resposta aqui. Sei lá, adicionando uma variável. Na verdade já está nessa variável, né? Eu posso, sei lá, só fazer assim, ó. Const, vou chamar de news, né? Porque é o nome que está dando aqui. News recebe esse cara. Só que essa const, ela só é desse escopo aqui de função, né? Então, provavelmente eu teria que criar aqui, ó, um news, uma let news, só sem inicializar ela mesmo. E aqui, em vez de criar a const, eu só uso essa news para adicionar esses valores. Beleza? Aí agora, ó, eu paro de usar esse cara, esse news aqui de cima, e tô usando agora essa news que tem essa resposta, que tem esse array de dados, e teoricamente deveria dar certo. Se a gente olhar o nosso projeto, cannot properties undefined read map. O que ele está fazendo? Ele não está conseguindo ler essa news aqui. Ó. Se a gente vier aqui embaixo desse find all post, der um console.log em news, deixa eu parar e rodar de novo. Ó. Olha o que ele vai trazer para mim, ó, o console.log. Ele vai trazer um undefined. Pô, mas eu tô criando uma variável, aí eu acesso essa coisa, implemento a variável e chamo, né, a função implementando e depois eu dou o console log e depois eu uso esse news. Por que ele não está conseguindo utilizar? Por causa de tem um conceito dentro de React que é o runtime. Runtime do React, como o React mostra os componentes na tela. E esse conceito é muito importante para vocês entenderem porque a gente conseguiu trazer os resultados do back-end, mas não está conseguindo entregar para o front-end. Bom, esse vídeo já está ficando bastante longo, eu espero que você tenha curtido. Aperta o curtir aqui antes de eu continuar falando. Me dá essa moral aí, é muito importante ter o curtir de vocês. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Me ajuda aí, a gente tá quase chegando a 10 mil inscritos e é uma marca muito importante para mim que nunca patrocinei um link aqui desses vídeos. Enfim, divulguei de forma totalmente orgânica e tô muito feliz pelos resultados que a gente tá alcançando. E espero aí crescer cada vez mais e conseguir contribuir cada vez mais com a comunidade. Mas para isso eu preciso da sua ajuda, tá? Se você quiser dar um valeu também aqui, fica à vontade, também vou agradecer. Agora a gente precisa entender o que é o runtime do React. Certo? E para entender isso, a gente precisa entrar em alguns conceitos como hooks, por exemplo, e óbvio que a gente vai fazer um vídeo especial para hooks, use state, use effect, enfim. A gente vai ver alguns hooks, não vai ver tudo, mas vai ser importante a gente entender isso para continuar o nosso projeto e mostrar os nossos dados na tela. Belezinha? Então eu te vejo numa próxima oportunidade, numa próxima aula, que vai sair agora uma vez por semana, talvez até duas. A gente se vê lá. Falou!